fala, mestre. Dizem que quando dois capoeiristas se encontram, rola o quê? Papoeira. Quando pega essa papoeira, joga pro mundo. Aí é papoeirando. Boa. Pessoal, antes se inscreva no canal, clique no sininho, dê o seu like assim que começar a assistir esse vídeo. Comenta quem vocês querem na próxima entrevista e compartilha para todo mundo. E hoje um mestre que eu sou muito fã de verdade, igual eu sou dos outros, mas ele é muito gente boa, ele é muito carismático e, cara, é alegria pura. E, mestre, quem é você? Então, vai ser super engraçado essa parte. Eu me chamo Roberval Silva de Assis, conhecido no mundo da capoeira como Mestre Olodum. E é isso. Primeiro pé na capoeira, mestre. Então, rapaz, a história é muito complicada entre aspas, porque eu vim de família capoeirista, né? Na verdade, muita gente acha que eu sou carioca, mas eu sou um baiano de Alagoinhas. Legal. Meu pai era capoeirista, minha família é capoeirista, tenho primos capoeiristas. Nunca quis citar sobre essas situações de capoeirista na família, quem é, quem não é, justamente para você não ser taxado. Ah, fulano, não sei se fulano conhece, ciclano conhece. Então, assim, eu já venho de uma família capoeirista, mas academicamente falando, capoeira eu comecei aqui no Distrito Federal, em Brasília, né? Com um cara, pra mim, que era espetacular. Pra mim, o cara, meu irmão, monstro da capoeira. Quem? Juninho Gariba. Bom demais. O Juninho Gariba, pra mim, é um dos maiores improvisadores da capoeira. É um cara que... O improvisar de capoeira, o de jogar capoeira improvisado, é com o Juninho Gariba. Lá no Guará? Lá no Guará. Caramba. Eu tenho a maior satisfação, que eu não falo orgulho, que é uma coisa muito individual, mas a maior felicidade que eu tenho é de ter praticado capoeira academicamente com Juninho Gariba no Guará. Até que corda foi com ele? Ixi, Juninho Gariba, cara, a história é o seguinte, o Juninho, mestre Juninho, né? Hoje, mestre Juninho, eu conheci ele, não era mestre ainda, era lá na época, tinha a época de... na 15, na Praça da 15, na Casa da Cultura. Meu irmão, era uma coisa assim, maneiraça. E aí com o Juninho, eu fui com o Juninho até graduado, cara. Eu já era corda verde com o Juninho Gariba. Então, praticamente de graduado a professor. A história mais legal com o Juninho Gariba é que eu comecei capoeira na década de 90 ali, né? E aí fui levando a capoeira. Com 3 anos de capoeira, eu já ministrava aulas de capoeira. Porque ele tinha uma equipe uma turma muito grande, e aí não dava para ele ir, aí eu ia, então... naquela época, né, era isso, né, um isso. professor lá. E aí eu acabei, nesses 3 anos de capoeira praticamente, eu já dando minhas primeiras aulas, e aí foi E aí a gente pega a didática do seu mestre, do seu professor, né, e conforme o tempo vai passando, você vai criando sua própria didática. Então, assim, a maior felicidade que eu tenho é de ter começado capoeira com o Juninho Gariba, cara. E depois? Um dos capoeiras maravilhosos que eu vi jogar. Eu acompanhei, eu era do Guará do Dionísio. Todo mundo conhece, era maneiro demais. Roda de festa junina, roda de lazer. Brabo, né, velho? Cara, capoeira, eu tinha medo dele. Brabo. Não, e era um cara baixinho, né, meu irmão? Cabelinho que... Desculpa aí, rapaz, mas todo mundo falava playboyzinho, porque tinha um cabelo liso, mas era um monstro jogando capoeira. Né? Junto daquele... doido. Era aquela galera toda, né? A galera, aquela época toda. A capoeira era diferente. Eu acho que, toda. Inclusive, até diferente de hoje. Sim. Se você olhar alguns vídeos antigos, você vai ver que a galera das antigas joga tão bem ou tanto quanto a capoeira de hoje. Uma base mais firme. Eu acho que hoje mudou um pouquinho da forma de você treinar, porque você se lesionava muito, que a gente não tinha muito cuidado. Hoje a galera está estudando mais sobre o corpo, né? Cuidando, né? Então eu acho que mudou muito isso. Mas a capoeira era muito lisa, muito limpa. Era lisa, limpa e pegada. Dura. Não tinha mimimi, né? Era bom. E depois, foi treinar com quem? Aí depois, cara, acabou que por motivo de família, financeiro mesmo, eu fui para o Rio de Janeiro. Na verdade, eu fui para o Rio de Janeiro até acompanhando uma pessoa, e aí cheguei lá sem capoeira. Aí acho que isso aí foi 97, mais ou menos, não lembro muito bem, eu sou muito ruim de data, tá? Uhum. E data é uma coisa muito importante para a gente mostrar a veracidade das coisas. Mas acho que a capoeira de Brasília conhece muito bem isso, a gente tem registro disso. Então, em 97, se não me engano, eu ainda estava em Brasília, mas foi o período que eu estava indo para o Rio. E aí, cheguei lá, não tinha lugar, cara, para praticar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Olhei na revista Capoeira, lembra que tinha a revista Capoeira? Lembro. Aí tava lá o mestre João do Pulo,
ele dava aula para o pessoal da Globo, né? E tava naquela época da novela, tinha as fotos da novela 4x4, que era Babalu, Raí, né? Uma galera sarada, né? Então, aí você vê que naquela cena lá tinha o Marcelo Faria, né? O Marcelo Faria era aluno do Mestre João do Pulo. Muita gente não sabe disso, era aluno do Mestre João do Pulo. E aí ele fazia novela, e aí ele era o mestre que na época o cara era chamado de Ralado. Você lembra? Lembro. Era o Ralado que fazia o par com a Piovani. Sim. E aí o mestre dava aula e eu vi isso aí na revista Capoeira, achei maneiro, porque era no Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Fui lá, eu e uma menina que eu namorava na época, fomos lá e, meu irmão, me apaixonei, porque outra coisa, cara, a maior satisfação, a maior honra que eu tenho ter conhecido o João do Pulo, mestre João do Pulo. Meu irmão, que cara. Inclusive ele é da época do Senzala. Olha só, nós temos um fundador da Senzala aqui em Brasília, né, que é o mestre Cláudio Danadinho. Lá eu conheci mestre Peixinho, conheci aquela galera toda lá. A nata. Na nata, mas através do mestre João do Pulo já depois. Né? Ia lá o mestre Nestor Capoeira, que agora faleceu há pouco tempo, né? Gil Velho, aquela galera que tinha lá na PUC. Eu ia muito com o mestre João do Pulo. Então, assim, a maior honra que eu tenho, ter conhecido o mestre João do Pulo. Cara, meu irmão, que coração. Não conheço ninguém com coração daquele, cara. Mesmo. Cara, e assim, eu sou muito elétrico, muito enérgico, vocês percebem isso. E é assim, ele, calma, vamos resolver assim, é assim e tal. E foi um período que o mestre ficou doente, adoeceu, né? Ele tinha problema dos rins e ele adoeceu. Muitas vezes eu fiquei dando aula pro mestre também lá na época. Aí lá a gente tinha a nossa galera lá, que era o Mazinho, que sempre vem a Brasília, mestre Mazinho, que hoje é do Escola Rio Capoeira. Hoje mexe pé de boi. Aí tinha uma galera daquela época ali que a gente vivia junto, e nesse período eu acabei dando algumas aulas pro mestre. Era a época que ia muito artista lá da Globo treinar com o mestre na época, e aí foi o período que o mestre adoeceu. Num determinado momento, cara, o mestre Juninho Gariba ligou pra mim e falou: cara, por que você não volta pra Brasília, cara, que a gente volta pra um trabalho legal. Foi bem no período que uma galera aderiu a Abadá Capoeira aqui, né, que era com o mestre Morcego, muita gente aderiu, e aí acabou que, vem pra cá e não sei o que, vamos fazer um esquema legal aqui, uma coisa bacana. E aí eu falei com o mestre João do Pulo. Cara, a minha fala foi muito legal, porque eu cheguei pro mestre e falei: pô, mestre, eu tô retornando, aqui eu não tô conseguindo trabalhar, apesar de ter família no Rio de Janeiro, mas eu sempre fui um cara muito desgarrado da família, independente, né? Muito, sem ter como, mas era, na maluquice. E aí eu falei: pô, mestre, o Juninho, que é o meu professor lá, tá me chamando para voltar, não sei como é que tá funcionando e tal. Quando eu cheguei, o mestre Juninho Gariba estava fazendo parte da Abadá Capoeira, e aí eu cheguei para ingressar também esse trabalho. E aí fui ficando, treinava, voltava. Achei que naquele período não é um problema do grupo, é um problema de, às vezes, uma certa quantidade de pessoas, que às vezes, fulano tá aqui, não, mas esse fulano não serve para cá, e aí você acabava ficando um grupo tão pequeno, mas de grupinhos, e aí para mim não estava sendo legal. Conversei com o mestre Morcego na época e acabei, antes disso, veja bem, eu sempre fui aluno do Juninho Gariba. Eu mudei de trabalho do Juninho Gariba quando eu fui para o Rio de Janeiro e estava à procura de um grupo. Eu não tinha condições. Quando eu voltei para Brasília, foi para ficar com o mestre Juninho Gariba. E aí ele parou, ele abandonou a parte da capoeira. Eu ainda permaneci, mesmo ele não estando na Abadá. E foi aí quando eu percebi que na verdade, eu atrapalhava mais o trabalho do mestre Morcego e atrapalhava o meu também, porque eu não dava o que ele precisava, o grupo não me dava o que eu precisava, e aí acabou que eu falei: acho que está no momento de eu me afastar. E você sabe, você está saindo de um grupo grande para você ingressar na Capoeiras de Brasília,
sabe o pão que você come, mais né? naquela época, né? Ainda mais naquela época. Hoje até um pouco mais tranquilo, mas naquela época... Acho que hoje os capoeiristas estão muito... Olha só, sem desrespeitar o capoeirista daquela época, eu tô falando, é um outro tipo de inteligência, não é falar fulano é burro, não, é outro momento. Eu acho que a capoeira pediu para que esse momento aconteça hoje de forma diferente. Naquela época não era. Então você tá indo para um grupo, para um jogo de capoeira em outros lugares, saindo de um grupo grande, meu irmão... E você conhece a capoeira de Brasília, a capoeira de Brasília é dura, é árdua, mas quem tem perseverança, filho, vai até onde a gente está hoje. E aí você no Abadá, você graduou? Você graduou lá no Rio ou continuou a mesma graduação? Então... Quando voltou, como é que foi? Olha só, todos os componentes da Abadá Capoeira, geralmente quando entrava, rebaixava a corda. Eu fiquei de corda verde, permaneci de corda verde, não tirei a minha corda da cintura, permaneci de corda verde. Na verdade, eu fui corda verde acho que 16 anos ou mais. Porque eu era um corda verde, cheguei no Rio, permaneci corda verde, voltei corda verde. E aí eu fiz um batizado que eu peguei no Rio de Janeiro, no qual eu fiquei com a corda verde na cintura. Eu mantive ela. Então eu não rebaixei, só oficializou a corda, que foi no Rio de Janeiro, no subúrbio, se não me engano, na época. Participei dos jogos aqui de Brasília, fui para Peneira no Rio de Janeiro, passei na Peneira lá. Só que naquela época eu não queria ser um atleta de capoeira, eu queria ser um professor de capoeira sem responsabilidade. E aí no campeonato, você sabe, principalmente hoje, você tem que treinar para você evoluir e passar de fase. Eu cheguei lá, meu irmão, tô tranquilo, eu vou dar uma curtida aqui, amanhã eu entro no campeonato e tô tranquilo. Passei na peneira, mas e o resto do campeonato? Que aí a peneira, nem todo mundo tá treinado bastante. Então dá pra você, de repente, um cara te olhou de frente e falou, esse cara dá pra ir. Mas quando chega no funil, meu irmão, aí só passa quem é o bom, quem é casca mesmo. E eu não tava casca naquela época. Enfim, isso não me desfavoreceu mentalmente, fisicamente, nada disso. Simplesmente era um momento que eu não via a capoeira com essa pegada, justamente. E aí foi esse período, ainda fiquei corda verde e permaneci corda verde durante muito tempo. Quando eu fui mudar em 2006, eu estava na Abadá, né? Exatamente em 2006 não. Eu não lembro o ano que eu saí da Abadá. Eu também não consigo lembrar a data, eu te entendo. Eu não vou lembrar não. A data que eu saí eu não lembro. Mas eu lembro que eu liguei pro mestre João do Pulo e falei, mestre, eu não faço mais parte de nenhum grupo aqui. Na época o Juninho já não fazia capoeira, não praticava capoeira mais. E eu quero ver como que a gente pode fazer. Voltando um pouquinho, desculpa. Quando eu saí do Rio para vir para Brasília, nesse período, foi 2000 ou foi 99, não lembro. Aí aconteceu, o mestre falou assim, ó, um dia você vai levar o Lagoa Azul para Brasília. Eu falei, tá, mestre, eu não consigo hoje, eu não tenho condições. Eu não tinha preparo para aguentar a capoeira de Brasília ou com um trabalho aqui. Entendi. Não tinha, e ele falou isso para mim. Então, nesse ano, aí eu já tinha saído, não lembro a data certa, mas sei que em 2006 eu tenho a camiseta. Em 2006 eu fiz o primeiro evento Lagoa Azul Brasília. Tinha uma academia aqui embaixo chamado Fitway. Eu fiz nessa academia quando ela mudou de espaço, ela era aqui, aí depois ela mudou para uma chácara ali, montou a academia, era Fitway. Eu tenho os registros desse batizar, foi o primeiro. Aí como é que eu vou fazer para ter, meu irmão, o que eu vou fazer? O mestre Baleado foi, que hoje, mestre Rizomar, mestre Pombo de Ouro, foi um cara que me deu um aval muito grande. Mestre Pombo de Ouro, cara, na boa. É um paizão. Ele é um monstro. Se a palavra monstro representa algo ruim, não é ele. É monstro no sentido positivo. Monstro no sentido positivo. Sim. O cara é mágico e foi um dos caras que estavam lá, que me deu esse apoio, dentre outros mestres que estavam lá, outros professores. Na época, o mestre Jorge Benço estava lá. Foi uma galera muito maneira que me deu esse apoio muito grande em 2006. Aval, né? Meu irmão, foi mágico aquilo. E de 2006 para cá, eu vim trazendo o Lagoa Azul até hoje. Aí saiu da corda verde? Aí eu saí, eu tenho todos os registros, porque isso aí tá na internet. Aí eu fui aí depois nesse período todo, eu no Rio de Janeiro,
Inclusive, meu irmão, mágico, eu peguei corda roxa. A gente tinha um problema muito grande com o mestre, assim, o mestre João do Pulo, que ele, você tem que fazer isso, acho que a sua graduação é essa, mestre, eu tô voltando pro grupo, tem gente que tá na minha frente, que tava aqui, a gente não pode fazer isso, me prejudica. E prejudica quem tá lá, desmotiva. E o mestre era muito bom de conversa, nessa conversa. Eu sei que no decorrer disso estava mestre King, se não me engano o mestre Fanho tava lá, mestre Maisena do Rio de Janeiro. O mestre era muito querido. Boa, meu irmão, o mestre falava assim, eu não posso convidar todo mundo porque, igual eu faço aqui, não posso convidar porque eu não dou conta. Meu irmão, quando tu via, tava os mestres tudo lá. Não ficava sabendo, né? Todo mundo era apaixonado pelo mestre João do Pulo, cara. E aí, esse evento, nós passamos uma semana, eu passei uma semana no Rio de Janeiro, em Teresópolis, fazendo evento com o mestre. Tem uns vídeos no YouTube mostrando a gente fazendo puxada de rede, maculelê lá, para poder descer para ter esse evento. Esse evento foi no Pão de Açúcar, meu irmão. Cara, o Teatro do Pão de Açúcar. Aí fui pegar a graduação, mestre. Aí, por que é Olodum? Aí me deu atabaque pra eu fazer, tem até um vídeo, pai, eu fazendo coisa de atabaque e tal. E aquela coisa eu tô jogando. Se não me engano, eu não tenho certeza, posso estar passando batido aqui, mas se não me engano, quem jogou comigo, inclusive nesse dia, foi até o mestre King do Rio. E aí, meu irmão, o teto do Pão de Açúcar abre assim, ó, veio um solzinho assim, entrando assim, pum. Na hora do meu jogo. Irmão, velho, que parada louca. Aí nessa época, Mutante treinava comigo, tava lá, Daniel Miojo, tinha uma galera que treinava comigo que queria muito, Promessa, e uma galera muito boa lá, e a galera do Rio de Janeiro. Então foi assim que eu peguei a corda roxa lá no Rio de Janeiro, e daí fui pegando mais, não deixei de ir nenhum ano para o Rio de Janeiro, né? E sempre trazendo o mestre aqui, e foi quando eu apresentei, o mestre já conhecia alguns mestres daqui, mas tinha muitos anos que ele não vinha, e aí eu trouxe o mestre, e daí por diante, meu irmão, o mestre nunca mais deixou de vir, e aí o mestre debilitou muito, né? Voltando àquele assunto que ele adoeceu, ele tinha que fazer transplante de rim na fila dos rins mais de 13, 15 anos, passando por hemodiálise, então era muito complicado. E aí foi o período que o mestre ficou muito ruim. 2015, aí esses eventos que a gente fazia, já tinha muitos mestres de Brasília, graças a Deus. Ó, esse chão aqui, velho, eu posso falar, esse chão eu posso pisar em qualquer lugar, porque eu tenho amizade com todos. Eu respeito todos, sou muito bem respeitado por todos, porque eu fiz por onde isso acontecer. Oi, Florzinha. Eu fiz por onde isso acontecer e eu agradeço muito. O capoeira que eu sou hoje, o reconhecimento que eu tenho hoje, é o mestre Juninho Gariba, o mestre João do Pulo, e é essa nata da capoeira de Brasília, esses capoeiras que me dão esse presente. Te apadrinharam, né? Meu irmão... Se você perguntar, tem os mestres. Eu não vou falar ele aqui não, que ele pode ficar chateado comigo, mas ele briga comigo até hoje. Você foi formado assim. Não vou falar não, mestre, mas isso é a maior felicidade que eu tenho, cara. Olha só, o mestre reclamar porque aconteceu assim assado. E se você souber, eu vou contar, né? Eu tenho carinho, que contar. né? É meu carinho. Irmão. Às vezes a bronca é carinho, né? Cara, olha só, eu já não acho que não é nem que é carinho, eu acho que isso é amor, cara. Exato. Sabe por quê? Porque você ser abraçado sem você ser da casa de determinado grupo, cara, é absurdo. Sim. É absurdo. É o carisma. Boquinha, eu não tenho nada a reclamar da capoeira. Muito bom. Meus maiores amores foi a capoeira quem me deu. Meus filhos, os meus maiores amores de relacionamento, tudo, cara, foi tudo a capoeira que me deu. Tudo que eu tenho, o reconhecimento que eu tenho. Imagine, cara, um pobre da cidade de Alagoinhas sem expectativa de vida. Mudei para o Rio de Janeiro porque eu fui criado pela minha tia-avó, a minha mãe Maria das Dores, a Dolores, e a minha irmã Neide. Fui criado por eles, a gente também não tinha dinheiro, não era para família que tinha dinheiro, né? E aí você vê a capoeira, passei fome, cara, correria, viagem de não ter lugar para ficar, período de eu ter que dormir em um lugar, ninguém sabe, eu já tive que dormir escondido num prédio que eu tinha uns amigos, dormi
na coisa de limpeza lá, porque eu não tinha lugar para ficar nessa época, de ir na padaria, ter que conseguir dar um jeito para comer um pão. E assim, cara, e hoje, cara, hoje eu agradeço te tirou daquele... Ô, meu irmão, né? É por isso que Parabéns. Eu brigo tanto por essa capoeira e eu falo tanto. Isso é o retorno divino. Ai, cara. Né? Pegando essa emoção aí, tem alguma música que gera essa... músicas que gera essa emoção aí, que você tá agora? Então, eu posso falar de músicas de vários compositores, que eu sou apaixonado pela musicalidade da capoeira, apaixonado por diversos compositores, e hoje a gente fala de intérpretes, né? Uhum. Mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu vou puxar, sabe por quê? Porque eu fiz essa música por conta de uma criança que ela era torturada. Eu até falei para os aluninhos que eu dou aula hoje sobre a Lucélia, uma menina que foi torturada em Goiânia. A mulher adotou ela, mas, pô, apertava a língua dela com alicate, queimava ela. Essa história. Pô, ela fazia ela comer ração de cachorro, beber a própria urina. Então, assim, uma parada muito pesada. Mas é importante a gente falar aqui, até para as crianças de hoje, dar valor à sua família e tal, né? E assim, essa música me emociona muito pelo que ela diz. Eu nunca botei essa música assim, minha vontade é de escrever ela num jornal, num período legal, e eu não sou um cara corajoso para isso. Até porque eu não acho que eu sou um compositor, eu não acho que eu sou, sabe? Então, assim, tem essas coisas assim, mas essa música me emociona muito pelo contexto dela. Eu não vou lembrar cantar ela inteirinha, mas eu vou cantar pedaços. Mas ela é assim, ó, e fala sobre tortura, sobre nosso período passado. Ei, ai, ai, ei, oi, oi, ainda sofro torturas como sofreu meu avô. Ei, ai, ai, ei, oi, oi, ainda sofro torturas como sofreu meu avô. Eu choro toda herança do passado, ainda sou torturado por uma mulher qualquer. Lágrimas descem gotas de sangue, escorrendo no meu corpo, falando do sofrimento. Ei, ai, ai, ei, oi, oi, ainda sofro torturas, como sofreu meu avô. Pedaço do meu corpo arrancado, quase que chicoteado, alguém vai me descobrir. Cheguei ao céu, eu já parti, hoje eu tô nas estrelas e serei feliz aqui. Ei, ai, ai, ei, oi, oi, ainda sofro torturas como sofreu meu avô. Então, assim, ela é totalmente diferente. Eu emendei as partes aqui pra gente finalizar. Não, pô, a cantiga linda, hein? Ela é forte, sabe por quê? Que aí a gente fala assim, ó, o final da música, que a gente fala sobre a liberdade, que é a nossa liberdade. Hoje, a gente continua escravo de alguma coisa, a sociedade, do racismo, do preconceito, seja ele qual for. Tecnologia. E aí, o final dessa música, eu falo assim, ó, que aí eu emendei aqui, mas eu falo assim, ó, sonhei um dia de liberdade, alecrim foi semeado, esperando lá por mim. Cheguei ao céu, eu já parti, hoje eu tô nas estrelas e serei feliz aqui. Então, assim, poxa, a escravidão teve, para aquele negro que foi chicoteado, pô, cara, isso aí vai estar na vida dele para sempre. Quem sabe um dia que, quando ele partir, ele vai estar liberto, né? Então, assim, eu falo muito, a gente fala de Aruanda, né? Eu fiz uma música também recente sobre Aruanda, né? Poxa, que a gente precisa disso. Isso aqui é um momento para mim de Aruanda, né? Porque eu tô fazendo algo que eu gosto muito, que é falar sobre algo que representa muita gente, falar de você, que é minha paixão, que é falar de mim, né? Porque, e assim, não é só a questão de falar de mim, é falar do meu sentimento. E a história. Entendeu? Então, assim, é o que eu vivi, pô, 35, 36, 37 anos, né? Vivendo ali. E isso é muito importante. Então, eu não quero desfazer de nenhum compositor, de nenhuma música, mas eu acho que eu precisava colocar esse meu sentimento, que é uma música que me faz
me dá emoção, me dá razão. Mas não desmerece, porque é a sua história, é a sua música. Sim. Então ela é individual, por isso que é o que eu pergunto. Porque a maioria das pessoas falam que tem essa música que... Eu tenho músicas que se tocar eu tenho vontade de jogar e tenho vontade de fazer coisas que eu fazia lá no passado. Aí vem... Aí inspira, sabe? Aquela música que mexe. Isso. Entendeu? Por isso que eu coloco sempre nas perguntas. Então, aí vem a música que é a que me dá emoção, que é o que eu consigo falar e assim, sofrer até pelo que a pessoa passou. E eu sofro, eu não consigo assistir aquele filme Amistad. Toda vez que eu assisto, quando começa aquele balanço no barco, aquela coisa, meu irmão, então, não dou conta. Já tentei diversas vezes. Ah, é frescura sua? Acho que não. Acho que é sentimento. É sentimento. Você é muito energia, né, Messi? Me transforma muito. Mas eu tenho a música que eu gosto de jogar, por exemplo, uma música que é um samba, que eu vi o Mestre Camaleão cantando, e hoje eu tenho a minha forma de cantar, e essa música me dá vontade de cantar, jogar, de chorar, de sorrir, me enche o coração de prazer, sabe? Essa é uma música que, aí sim, essa já é uma música que eu jogo. Aí eu gosto de ver quem tá jogando, entendeu? É uma parada maluca. Boa demais. E viagem, tem alguma viagem ou viagens que marcaram o Olodum? Ah, cara, tem uma recente que eu nunca imaginei que seria a viagem mais pancada pra mim. E eu queria muito esses registros, que eu sei que alguém tem e eu não tenho. Eu fui num evento em Paracatu. Eu não quero falar o nome do evento, que eu tenho medo de errar, mas foi um Jogos. Foi um evento do Mestre Cacau. Eu não lembro, me perdoe, eu não quero mudar origem de evento de ninguém, mas foi em Paracatu. Eu tava lá com o Mestre Cacau, com o Mestre Catita, Mestre Xuxa, uma galera. Nesse evento, o Mestre Biriba de Salvador, da Bahia, tava lá. E a gente de manhã, Mestre Halil tava, e a gente sentado lá batendo papo. E o Mestre Biriba falou, pô, mas tu é baiano? Eu falei, sou, cara, só fui criado lá no Rio, passei um período no Rio, passei um período aqui, minha vida é assim, pô, e meu pai, minha família mora lá. Ele, pô, porque tu não vai visitar teu pai, cara? Vai lá, passa lá em casa, a gente dá um jeito, leva o seu pai ou você vai. Enfim, Mestre, isso de manhã. Mestre Biriba falando sobre isso, eu e Mestre Biriba falando sobre família, sobre eu ir lá visitar meu pai. Eu nunca tive um contato muito grande com meu pai. Eu tenho até uma dificuldade muito grande, porque hoje eu tenho um pouco contato também com meus filhos, que eu amo muito, eu tenho um pouco contato. E aí eu fico pensando, será que isso é tipo neura, né? Você também sofreu isso e tá fazendo... Não. Não sei o que é na verdade, mas eu tô tentando mudar isso na minha vida, né? E aí assim, aí a gente falando, fui pro evento, tô lá, naquela, tocando, cantando, eu não paro, né? Eu sou assim e tal. Aí, cara, eu não pego meu celular em roda, em evento, eu não gosto de ficar com o celular. Eu até perco muitos registros porque eu não gosto, porque eu acho que fica chato você tá no evento, mexendo em outra coisa, conversando. Então eu tava, mas nesse dia eu saí. Se não me engano, foi o Mestre Xuxa me pediu alguma coisa, alguém me pediu, eu peguei meu celular na bolsa, olhei. Quando eu abro o meu celular, eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos. Ela, eu abri, eu olhei assim, ela, pô, meus sentimentos, seu pai, pelo seu pai e tal, eu falei, quê? Aí fui olhar, minha irmã mora lá em Salvador, já tinha me ligado, mandado mensagem, lá. Aí a parada do meu pai foi tão rápido que ele faleceu de manhã, já tava enterrando ele à tarde. Se não me engano foi isso, já enterrando à tarde. Eu sei que, aí eu peguei o telefone, meu irmão, eu não tenho contato com meu pai, mas nesse momento... Sentiu? Cara, eu não percebi, meu semblante mudou, Mestre Xuxa. O que foi? O que foi? Eu falei, nada não, mestre. O que foi, mestre? Eu falei, não foi nada não, mestre, foi alguma coisa, você mudou. Aí eu, mestre, aconteceu isso. Ele, caraca, mas não fica assim. Eu falei, não, tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Meu irmão, aí aquilo ali me deu uma necessidade de voltar pra roda de capoeira, porque... Pra soltar, né? Aí eu fui pra roda de capoeira, eu peguei o birimbau, meu irmão. Pouquinho, que parada mais sinistra na minha vida. Eu não consegui parar de chorar. Um transe, né? Mas tocando e cantando.
Meu irmão, aquela energia foi assim, ó. E todo mundo sem entender. Meu irmão, muita gente não tava entendendo nada. Aí, alguém perguntou, aí acho que o mestre Xuxa falou pro Catita, pro mestre Catita. O mestre Catita falou pro mestre Biriba. Aí foi aquilo ali foi tomando conta e eu lembro que as pessoas abaixavam na minha perna assim, me faziam um carinho. Falavam, mestre, força, força. E cara, assim, foi uma parada, velho, desculpa. Porque eu nunca esperei que eu teria essa reação, porque eu não tinha contato com meu pai. E é uma coisa que eu tenho até medo com meus filhos, sabe? E assim, aquilo, meu irmão, me ferveu. Eu não conseguia parar de chorar e eu cantava e eu botava pra fora, parecia que eu tava querendo engolir o mundo, assim. Uhum. E, meu irmão, foi essa parada pra mim, foi a roda da minha vida, de tudo, porque parecia que eu tava jogando um sentimento de perdão, de ser perdoado. Eu não sei qual que é, eu não tenho noção, noção de te falar o que aconteceu. E isso seria a roda e a viagem da sua vida, né? Os olha dois só. Não teria uma outra roda e outra viagem. E olha que eu tenho coisas maravilhosas que eu vivi. Não, mas que marcou. Essa é surreal. Essa é surreal porque eu não esperava ter essa emoção da perda do meu pai, de lembrar dos meus irmãos com tanta força. Tipo prenúncio do mestre falando do seu pai antes, né? Bicho! É muito forte. Parecia que tava me preparando para aquilo ali acontecer. Exatamente. E assim, eu não sei até hoje por quê, né? Tenho viagem para fora, um monte, tenho coisas lá fora que eu nunca esperei vivenciar, rodas com mestres absurdo, e essa para mim, essa não tá na minha memória. Ela tá entranhada tá no teu coração, no meu corpo, na minha alma, no meu sangue. Se fizer transfusão de sangue, eu acho que eu transmito para outra pessoa isso. Caraca, que de tão forte que foi. Forte. Forte, né? forte. Parabéns. Foi mais do que uma bigorna caindo em cima de mim. Foi um tsunami ali, levou, sei lá, não tem uma explicação. Mas e uma roda que tu tenha feito um jogo mais assim, mais emocionante, mais pegado, mais bonito, você conseguiria trazer para... Então, cara, jogo bonito eu não sei não, que meu jogo não tem essa plasticidade toda não, né? Dentro de cada jogo bonito não, mas eu acho que uma roda de capoeira que eu posso falar assim, poxa, é porque são tantas assim que eu já vivenciei, né? Pô, se eu deixar de falar as rodas daqui de Brasília, é até impossível de você não vivenciar isso. É. Mas tem uma roda que eu acho que eu nem joguei, na verdade, mas que eu estava. Eu nem gostei muito do contexto da roda, mas eu estava lá presente, que estava lá, ainda era vivo o mestre Leopoldina. Eu vou lembrar muito bem. O mestre João do Pulo já estava um pouco doente. Eu morei com o mestre João do Pulo um período com ele. A gente tinha voltado de Teresópolis, de um evento lá em Teresópolis. Aí nós descemos e o mestre estava muito cansado e ele tinha que ir, na verdade, nesse evento que estava tendo lá, Mestre Gil Velho, que foi essa mesma que eu acabei de comentar, Mestre Gil Velho e vários outros mestres que eu não quero citar para não ficar perdido no ar, não o próprio mestre Nestor, né? E tal. E eu lembro do mestre Leopoldina com a paletó branco, o chapéuzinho na cabeça, um sapato branco e jogando com todo mundo. Nessa época, eu não sei se ele já tinha 74, eu sei que ele já tinha uma jornada. Já era experiente. E aí, para mim, essa foi a roda eu estar presente ali vendo o mestre Leopoldina jogando, fazendo aquilo ali, para mim foi uma roda, né? É diferente, é diferente. Porque a gente sempre busca uma roda acrobática, uma roda assim. Se eu quiser ver, com muito respeito a quem faz, já fiz muito. Hoje completo 50, então o corpo já não obedece mais. Mas se eu quiser ver acrobacia, eu vou pegar as Olimpíadas lá de ginástica olímpica e vou ver. Mas quando coloca o jogo dentro de uma acrobacia, dentro de uma saída legal, aí é bonito de ver. Sim. Né? Mas
ver o mestre Leopoldina com aquele jeito, aquela mandinga dele, aquele balançado, aquele jeito dele, pra mim, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi, sabe? Inspirou, ver né? o meu mestre, depois de muitos anos, uma roda aqui, essa eu não posso deixar de citar, ele já debilitado, eu chamei ele pra jogar, joguei, quando eu fiz uma passagem, ele faz uma gracinha, senta em cima das minhas costas fazendo graça, eu, como é que esse cara fez isso, meu irmão? É mestre. Então isso pra mim é um conjunto de coisas, isso aí fortalece, Que isso marca, aí né? me mostra e fala. Fica no DNA, isso é né? capoeira. Exatamente. Entendeu? Não desfazendo das outras, né? Com muito E respeito. eu imagino quem seja, mas e as inspirações do mestre Olodum? Quem fez esse cara, gente boa aí, alegre, forte pra caramba, que eu tô ficando 3 vezes mais fã hoje e vendo a Patrícia ali também. Ai, né? cara. Quem é? Quem são, né, mestre? Eu acho que é mais fácil eu falar isso, porque se eu deixar de falar, vai ser falta de respeito, falta de carinho, falta de compreensão, falta de tudo, entendeu? Eu não vou falar aqui em ordem de quem, mas, cara, eu não posso deixar de falar do Juninho Gariba, não. Sim. Cara. O Juninho Gariba, cara, pra mim, foi um dos capoeiras que eu vi jogar que era absurdo. Absurdo. E aí vem meu mestre João do Pulo, que eu não posso deixar de falar, pô, cara, eu sinto tanta falta do senhor. É brabo, cara, é brabo. Mestre João do Pulo, pô, mestre Cal, meu irmão. Cara, eu já viajei com ele, eu fiz ele andar um tempão. Ele, pô, você quer me matar? Não sei o que, acreditou dele, porque a gente errou o caminho. Meu irmão, mas quem conhece o mestre Cal jogando capoeira tem uma noção, mas quem conhece ele conversando, meu irmão, que cara absurdo. Né? Eu faço questão de falar, faço questão. Se você me dá uma parte, por favor. Depois da entrevista dele, eu recebi mensagem de fora do Brasil, daqui do Brasil, de muita gente falando assim, depois da entrevista eu mudei a minha visão, eu fui lá na roda e deixei ele escutar os áudios, cara. E ele falou, caramba, e eu e a Patrícia somos prova viva disso. Se você botar alguém... Se você botar alguém, ele falando e a pessoa fazendo lá o Libras, a pessoa vai interpretar do jeito que ele fala, porque ele tem verdade. Sim. Se você botar uma pessoa que não enxergue você e outra pessoa, ele falar, vai ter o mesmo sentimento. Porque ele é um cara absurdo, não tenho nem que puxar saco nada, é porque o cara é brabo, é brabo mesmo. Se eu ligar pra ele aqui agora e falar, tô precisando disso, ele vai vir. Ele vai vir e vai fazer isso. Então assim, eu não tenho, é uma inspiração pra mim. Sabe? Nós temos dessa geração aí o mestre Halil, que é outro espetáculo. Também. Meu irmão, que cara, inteligente, ele te dá um esporro no respirar, numa fala, numa parada assim, e não é um esporro de te esculachar. É uma fala de ensinar, né? Aí nós temos, mestre Pombo de Ouro, mestre Adilson, meu irmão. A gente o Vavá fez esse evento e levou lá pro meu espaço, que é lá no Parque de Águas Claras, né? Aqui pertinho. Aí tava lá o mestre, vários mestres, nesse tava o mestre angoleiro de Angola, vou lembrar o nome dele e te falo, me perdoe, tá, mestre? Aí tava lá, aí o mestre disse, eu tô aqui hoje, inclusive, porque é o espaço do mestre Olodum. Aí alguém gritou, ele não é mestre não, ele... Não é mestre pra você, que pra mim já é mestre há muito tempo. Eu assim, tentando ser humilde, mas não era. Por dentro eu tava assim, toma! As minhas vizinhas comendo, mas... Eu falei, aquilo ali pra mim, meu irmão, não precisa mais de corda, não. Né? Precisa de corda pra quê? Só esse reconhecimento já. Só esse reconhecimento pra mim. Então, mestre Tabosa, mestre Adilson, mestre Pombo de Ouro. Pô, mestre Cláudio Danadinho, mestre Angoleiro. Pô, mestre Angoleiro, cara, mestre J. Bamberg, é um escritor, um estudioso. O cara deu uma aula, eu não sei se eu vou ter tempo de contar como foi. Conta. Meu irmão, ele deu uma aula de história. Tava lá na roda da igrejinha, que inclusive era um aluno meu que fazia, junto com o Thiago Baldez, e era aquele... Saberes dos Mestres, que é muito legal, né? E tamo lá e tal, eu lá fazendo parte de calça jeans, tal, fazendo parte da roda, já tava começando, tava os mestres tudinho. Mestre
Cláudio Danadinho, mestre Angoleiro, mestre Tabosa. Só não tava o mestre Adilson nesse dia. Mestre Zulu. E aí tava essa galera toda. Aí, meu irmão, mestre Jomar sempre também outra figura, meu irmão. Aí chegou assim, e não sei o que, então, a gente tem que apresentar aqui o mestre Olodum. Aí eu, não, mestre, sou mestre não, é mestre sim. Pra mim já é mestre, pro meu mestre já é mestre, por que aqui não é mestre? E inclusive perdeu o mestre dele, e aí, como é que vai ficar? Alguém tem que formar ele. Meu irmão, aí parou. Aí foi, aí mestre Angoleiro. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu quero saber. O mestre a gente já conhece, e foi falando. Inclusive naquela época se formava, não era uma formatura que dava uma situação e tal, a formatura era a sociedade. Aqui a gente não vai formar um mestre de capoeira, a gente vai aclamar um mestre de capoeira. E aí tava o mestre Brucutu, o índio tava, mestre índio hoje, né? Aí tava todo mundo lá e falou assim, alguém aqui se opõe, aí fez todo aquele, depois ritual, da história, né? Meia hora de história explicando por que era aquilo, como funcionava. É muito interessante. Quem não sabe procurar a palavra aclamação, é muito legal. E aí fez e falou, agora quem vai te botar a corda vermelha é a galera e tal. Aí fui aclamado o mestre. Na época o mestre que faleceu, o mestre Alex Carcará, falou, não, mas vamos simbolizar direito. Tirou a corda, amarrou na minha cintura a corda branca. E aí eu fui jogar com o mestre esquisito fui jogar com todos os mestres e ali foi formalizado. Eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora, gente? Como é que eu vou chegar nos lugares? Eu não posso. E tal, falei com os mestres, não podia! Quem tem que formar somos nós aí, vamos ter que fazer uma formatura. Olha, eu posso falar e quem quiser vir reclamar, que vai reclamar. Com a velha guarda e com a nova guarda. Aí lá no dia que fizemos a festa, que eles pediram para fazer, para formalizar, tava lá mestre Cal, mestre Sabará, que é outro figurão, massa, mestre Canela, mestre Jânio, que é um irmãozão para mim, outro cara que se você contar com ele, ele tá lá para você, mestre Pequeno, meu irmão, mestre aquela turma toda, e os velhos mestres, e os mestres antigos, mestre Adilson tava no dia, Fê Maria, eu quero falar, aí, na boa, se tem alguém reclamando, reclama com eles, viu? Porque eu sou formado por essas duas turmas aí e eu quero ver quem tira. Não tem formatura melhor, um cara que veio e falou, pô, mas você agora é mestre de capoeira e não sei o quê. Aí eu falei, não, só não. Fala o seguinte, vem aqui e reclama com os caras em Brasília. O cara, não, pô, eu tô só perguntando. Eu falei, legal. Meu irmão, então assim, pergunta pra eles aqui que vocês vão entender melhor. Que formatura, parabéns. Meu irmão, esse reconhecimento aí é lindo. Duas, né? Duas, cara. Aonde? Demais. Eu tô feliz. Não acabou ainda não, mas tem uma lembrancinha aí, ó. Nossa parceira aqui, somos todos capoeira, papoeirando, pra você hidratar. E você acha que eu não tava de olho? Eu falei, se não trouxer pra mim, eu vou reclamar ao vivo. Poxa, galera, que maneiro. Poxa, eu tava esperando isso aqui porque eu acho muito legal. É um mimo do coração. Acho que tudo que é feito com amor e com carinho, meu irmão, sem palavras. Obrigado de coração, viu? Quero agradecer imensamente. Pô, mandei mensagem, o mestre já falou, pode vir. Vamos marcar, aqui é o espaço, né, que você dá aula em Águas Claras. Então, na verdade eu dou aula no Parque de Águas Claras. Esse Parque de Águas Claras, eu tô lá há 20 e poucos anos. A minha filha, né, tem essa idade, então ela ainda estava na barriga na época, nem estava na barriga na verdade. Então dou aula aqui há muitos anos. Praticamente, se eu for pensar, Areal tinha capoeira, mas Águas Claras eu acho que eu sou um dos fundadores da capoeira. Se eu não estou enganado, eu acho que eu sou um dos fundadores da capoeira em Águas Claras. E aí, desde então, eu trabalho com capoeira aqui em Águas Claras. A gente teve alguns problemas lá, porque fizeram algumas mudanças. Mas tem de tudo aqui. Tivemos algumas mudanças, né, lá no parque. E aí, por isso que a gente acabou transitando daqui para lá, de lá para cá. Aí teve chuva, a quadra lá modificou, ficou um pouco lisa. Teve o período da seca, então estava tendo muitas queimadas. Aqui era o lugar que menos agredia os alunos.
E a gente acabou gostando, que é um ambiente... Águas Claras, você sabe que é um lugar que as pessoas falam muito, reclamam muito de barulho, né? Uhum. Mas aqui é uma parada tão legal que alguns moradores já desceram e falaram assim, poxa, vocês não vão sair daqui não, né? Pô, a gente tá tão seguro aqui, diminuiu assalto, roubo, furto, né? A veículo, diminuiu a abordagem de pessoas aqui, nas pessoas que estão saindo. De vez em quando tem um policiamento, mas que né, não é contínuo, mas a capoeira, né? Então assim, aí outro dia veio uma menininha que eles estavam aqui, desceu, veio bater... Não, ela fica fazendo a capoeira lá de cima. Não, pode trazer ela. Então assim, a gente recebeu um carinho muito legal da população de Águas Claras, até porque também eu tenho uma seriedade muito grande no meu trabalho. Eu evito baderna, eu sou um cara muito bagunceiro, você já viu que eu sou de pá, mas dentro desse ambiente a gente tem que ter um certo, onde dá pra você brincar, você é um brinca, cara onde não dá. descontraído. Eu acho que às vezes até um pouco bagunceiro, mas é um bagunceiro organizado. Isso. Então assim... A gente morava bem ali. Maneiro. Eu sou muito ruim de data também, e eu escutava a roda e eu ficava ali, uma hora eu vou descer, mas depois a gente mudou pra lá e aí... Deu um pouquinho de distância. Mas eu sabia que já tinha aqui há bastante tempo. Já. Então, cara, aí muita gente fala, pô, mas você faz capoeira na rua? Não, eu faço capoeira. Não importa onde é. É capoeira, exatamente. Eu gosto. E assim, como eu te falei, né, que eu fico chateado quando o aluno não vem. Pode chover, meu irmão. Eu tô aqui. Se o aluno não vier, já é outra coisa. Que eu fico chateado e tal, mas eu tô aqui com chuva, com sol, com o que for. Com compromisso. E aí, a gente estendeu agora também o nosso trabalho a um projeto lá na Escola Classe de Samambaia Norte, na 410, onde está começando um trabalho agora. É um trabalho difícil, porque a gente não tem ajuda ainda, mas a gente está indo. Porque a minha intenção com esse trabalho, todo dia eu falo, eu não estou lá para formar atleta. Eu estou lá para ajudar pessoas que queiram ser bons cidadãos e ter um ambiente familiar e tal, e conviver com aquilo ali. Agora, o atleta é consequência do que o projeto vai dando. E aí, cara, uma parada muito legal que eu faço questão de citar é que tem um pessoal do Instituto do Bem, que o Mestre Catita, do Grupo SECAB, tem esse trabalho há anos lá, né? Era um outro aluno, aí o Mestre Catita sempre teve sequência lá, e aí estava precisando de intercalar um professor lá. Ele perguntou se eu tinha um horário. Eu tinha um horário, então a gente faz um trabalho em conjunto, SECAB, Capoeira e Lagoa Azul. Eu não dou aula nos dias, o professor Pinguim, que é aluno do Mestre Catita, dá aula em outros dias, e é muito legal porque a gente não tem divergência. É sempre liberdade para executar o que você quer, eu executo o que eu quero, mas sempre a gente, de vez em quando a gente fala, e aí, tá, não sei o quê, porque é interessante. O mais legal é isso, são dois grupos diferentes, trabalhando com o mesmo objetivo, a capoeira. Né? Entendeu? Formar cidadão, então, respeito. Cara, poxa, e assim, eu sou muito feliz com a capoeira. Eu estava até um pouco triste esses dias, e eu não posso deixar de falar a força que eu tive de vários capoeiristas, né? Várias pessoas. E esse final de semana aconteceu uma parada muito maneira, que foi no evento da mestra Michelinha, que foi, meu irmão, tinha umas mulheres lá, velho. Você tá doido? Que absurdo era aquele, cara? As mulheres jogavam, cantavam, meu irmão, as mulheres faziam de tudo. E assim, bem demais. Eu fiquei assim, ó. E teve momento que eu falei, eu não posso jogar, que eu preciso ver. O que é bonito é pra se ver, né? E eu queria ver. Aí as pessoas cantando, eu falei, tu canta o quê, neguinho? Tu não canta não, quem canta elas são elas aí. Eu fiquei assim, abismado. E eu tive a oportunidade de cantar também. E pra mim foi uma honra cantar com elas, porque pessoas de tanto gabarito, e eu me envolvi ali no meio delas, Mestre Cal cantando, Mestre Rali, eu falei, meu Deus, eu tô aqui nesse meio aqui, mas pô, foi uma parada que me fortaleceu muito, trabalhar, ver essas pessoas trabalhando tão bem, e aí eu falar, poxa, cara, é isso que eu quero ver coisas assim na capoeira. Eu quero ver pessoas, eu quero ver mulheres cantando, mulheres jogando, homens cantando, homens jogando, e sempre a gente respeitando um ambiente do outro, respeitando o trabalho, evitar, o trabalho do Boquinha é ruim, o trabalho do Mestre Ralil é ruim, o trabalho do Mestre Cal, o trabalho de fulano. Cara, cuida do teu,
Quando você cuidar do teu, você despreocupa. Mas aí eu tenho aquela máxima que é assim: o avião ele só pega voo com vento contrário. Então você pega as energias ruins e decola. Finge, sabe que está acontecendo, finge que não está sabendo e segue em frente. Ó, gente, eu quero deixar registrado aqui também, Boquinha, o meu respeito e a minha admiração, não só a capoeira do Distrito Federal, porque eu sou criado aqui, né? Eu sou daqui, mas a Capoeiragem do Rio de Janeiro que chega lá e me recebe muito bem. Se eu vou deixar estado passar, mas Tocantins, Nordeste, meu irmão, a capoeira de São Paulo tem uma galera massa. E assim, eu agradeço pelo respeito que a capoeira me dá, pelo respeito que os capoeiristas me dão. E, cara, eu tô aqui para fazer o melhor pela capoeira. Eu não tô aqui só para... eu não quero aparecer como o mestre Olodum, não. Eu quero que a capoeira apareça e eu seja só esse grãozinho de areia de sempre, nessa imensidão dessa galera toda aí. Eu só quero remar meu barquinho e pronto. Show de bola. Beleza? Show de bola. Muito obrigado. Eu que agradeço. Cara, que maneiro, cara. Pra mim é... Esse foi mais um Papoeirando. Ixi, com foi o show de mestre bola. Olodum. Corta. Tamo junto. Essa parte eu acho massa. Caraca, e aí? O que você achou? Meu irmão, não é massa, esse véio? trabalho é espetacular. Quero... Obrigado. Caramba, mosquitinho. Isso é bom, pô. Faz bem a saúde. Vê se não vai pôr isso no final. Aí...